neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitas são as declarações nas Escrituras Sagradas
do próprio Deus, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que deve nos causar inteira confiança sobre o nosso destino eterno. Como, por exemplo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Eis que sobre vós envio o Espírito da promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Amados, tantas outras expressões, declarações de Jesus Cristo, como no caso desta: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que a igreja se mantivesse na confiança, ancorada, descansada e certa e convicta de que estará com Ele na glória. Ele não foi o único beneficiário de sua ressurreição, mas fez a outros participantes desses benefícios. A ressurreição de Jesus Cristo nos faz beneficiários dela. Nela, nós temos a convicção de que também o sepulcro não nos deterá. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar as sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E Ele pôs os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Essas sementes se encontravam aqui na terra, sem a mínima esperança. Mas Ele veio não só para ser uma bênção, mas veio também para repartir essa bênção com toda a semente predestinada. Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não poderia ter vivido. Tinha que estar sobre a terra e também tinha que germinar. Não importa quanto tempo se mantenha em trevas, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. Não importa quanto tempo nós tenhamos vivido no pecado, no lodo, não importa quanto tempo Maria, aquela perdida, Maria Madalena e outras, estiveram no lodo, na escuridão. Mas quando Ele brilhou sobre aquelas sementes, elas apodreceram, morreram em suas façanhas, em suas orgias, em seus pecados, e brotaram, ressuscitaram com Cristo, com uma nova vida. Ele veio para repartir isto conosco, a sua vida. Com razão, o Evangelho é boas novas. O anjo disse para os pastores de Belém: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ouvintes, está aí a razão pela qual o Evangelho é boas novas. Essa palavra Evangelho significa boas novas. Mas boas novas para quê? Se um homem morreu por nosso bem, essas são boas novas.
Se Cristo nasceu, essas são boas novas também para nós. Porém, jamais houve notícia como esta, de que aquele que fez a promessa agora a havia confirmado. A promessa de que ele vive para sempre e que tem conseguido as chaves da morte e do inferno. Todas as trevas foram desarraigadas. Já não havia mais trevas. Já não havia mais nenhuma pergunta, nenhuma especulação, nenhuma dúvida em suas sementes, em seus filhos, naqueles que creram nele em vida. Todas as trevas foram desarraigadas. Portanto, não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Então, se ele morreu por nós, são boas novas. Se ele nasceu por nós, são boas novas. Mas e se ele ressuscitou por nós? Essa notícia coroa todas as demais. Sem essa notícia, as demais não teriam nenhum valor. Sem a notícia de que ele houver ressuscitado dentre os mortos, a notícia do seu nascimento e de sua morte não teria nenhum valor para nós. Seriam umas boas novas do passado apenas. Quando ele nasceu foi no passado, quando ele morreu foi no passado, mas quando ele ressuscitou é no presente, é para nos dar vida no presente. Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Isto nos leva à conclusão real e verdadeira, empolgante, de que na sua morte nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados, mas na sua ressurreição nós fomos salvos. A sua vida foi derramada sobre nós. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. Desta forma, todas as trevas que detinham e retinham as sementes eleitas no lodo foram desarraigadas. Então já não há mais trevas, porque o Filho tem saído do sepulcro. Então agora não era questão de que ele haverá de sair, e que ele vai ressuscitar. Ou, se possível, ele vai ressuscitar. Não, isso não é uma questão se. A questão é que ele já tem saído do sepulcro. Esse é o Evangelho, é as boas novas que selam todas as demais boas novas. Todas as demais boas novas não teriam nenhum valor sem que ele tivesse ressuscitado. E mais do que isso, sem que a sua vida tenha sido derramado em nós. Em você individualmente, você fica apenas com um conhecimento intelectual, mental, teológico, de que ele ressuscitou, comemorando a sua morte de ano em ano, e achando até esquisito falar em ressurreição antes da época que o mundo comemora a sua ressurreição. Mas se a sua vida, essas boas novas têm vindo à sua alma, ao seu espírito,
decida o seu coração. Então, essas boas novas te consolam na melancolia do dia, no labirinto, nas lutas, nas dificuldades. Nenhuma notícia de enfermidade, nenhuma notícia de que o seu coração está enfermo, de que sua filha está doente, de que seu filho recebeu ali um exame positivo acusando uma doença grave. Nenhuma notícia de morte na família, nenhuma notícia qualquer desta vida que poderia entristecer um cristão e que seja natural entristecê-lo, pode romper com a alegria das boas novas da ressurreição de seu Cristo, do seu Salvador, do nosso Salvador. Essas boas novas são consolo eterno para a Igreja de Cristo. Ele ressuscitou. Ora, quando o profeta de Deus, nesta era, estava sobre sua filhinha moribunda, com a sua esposa morta no necrotério, Satanás trabalhou com o homem exterior dele, dizendo: onde está o seu Deus que tem curado os outros, que tem curado cancerosos e demais coisas, e que não pode agora salvar sua filha? Lá está sua esposa morta no necrotério. Até que a estaca lá de dentro, que alimentada pelas boas novas da ressurreição, surgiu e disse: Satanás, vai-te. Ele deu, ele tomou. Foi ele quem deu, foi ele quem levou. E quando estava para sepultar aquelas duas queridas sua esposa e sua filhinha, ele disse: há uma tumba em Jerusalém aberta, vazia, testificando que também um dia esta tumba será aberta. Ali estava o consolo sobre toda a morte. É o consolo da ressurreição dos nossos queridos. Por isso São Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Isto é porque as boas novas da ressurreição ecoou em suas mentes apenas através de uma tradição religiosa. De ano em ano eles comemoram a ressurreição de Cristo. Isso é uma coisa simplesmente tradicional de uma religião. E por isso eles não conformam com aqueles que partem, porque também não têm certeza do destino deles. Mas Paulo disse à igreja, aos eleitos, cujas boas novas da ressurreição passou de suas mentes, entrou em seus corações, penetrou em suas almas, que a essas alturas o nosso corpo terreno não passa de um sepulcro. Aí dentro está Deus, e Deus não ficará dentro desse sepulcro. Ele tem que se manifestar, ele tem que romper com essa natureza terrena. Estas portas têm que ser abertas para Cristo se manifestar ressurreto em sua vida. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E por isso começam a recomendar almas, etc, etc. Onde já se viu isso, existe uma crença tão comum no mundo hoje, que a pessoa prefere uma doença que fique purgando muito tempo na cama, para quando se reencarnar, vir num corpo mais feliz, mais rico, com menos sofrimento.
Oh, que falta de conhecimento de Deus! Como Deus desse século tem cegado o entendimento desse povo para não compreender que Cristo não nasceu em vão, não morreu em vão e nem tampouco ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para que sua vida fosse derramada sobre nós. Na sua morte temos o perdão e na sua ressurreição temos a vida. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo, e tudo que foi Cristo foi derramado em sua igreja. Em sua igreja. A sua igreja não tem princípio. Ela é desde antes da fundação do mundo. Batista tem princípio. Presbiteriano tem princípio. Foi fundado em tal século. Católicos romanos têm princípio. Tabernáculo da Fé tem princípio. E todas as denominações têm princípio. Mas cristão não tem princípio, por isso não terá fim. Todas elas terão fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Mas o que não tem princípio não terá fim. Para isso você deve estar naquele que não tem princípio, porque ele não tem fim. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar, disse Jesus. E essa palavra é o seu corpo, é a noiva, é o povo sobre o qual tem vindo o poder vivificador da ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ele falou da vida eterna. Quando ele falou da vida eterna, ele estava falando de si mesmo no homem. Ele estava falando de si mesmo na mulher. Ele estava falando de si mesmo naquele defunto que estava cheirando mal naquele sepulcro. Oh, mestre, eu creio que ele ressuscitará, mas no último dia. Marta estava com a fé para tempos remotos. Mas ali ele chegou e a parte humana falou com o Pai, e logo o Pai que estava nele fazendo as obras disse: Lázaro, sai para fora. Ali está o poder da ressurreição, sobre o qual a igreja está edificada. Dá-me vontade de gritar, de saltar muralhas dogmáticas, saltar credos e dogmas com esta verdade, atravessar as tradições, perfurar estas rochas com a dinamite do Evangelho e levar água para a mulher samaritana, para você que está clamando por uma coisa real e verdadeira, pela vida de Cristo em sua vida. Mas e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não pelo credo que em vós habita, não pela doutrina de A ou de B que em vós habita, mas pelo seu Espírito que em vós habita. Eu creio que todos os filhos de Deus se encontram nesta hora com as suas entranhas abertas, com seus corações abertos, e como Maria dizem para este anjo, para esta mensagem nesta hora: cumpra em mim segundo a tua palavra, manifesta o Cristo ressurreto na minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. A paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar, e um novo dia então se nascerá para uma vida nova cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau, em que a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então se nascerá
a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente é Jesus Cristo que é o príncipe da paz. Tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Ouvintes amados, nem todas as Escrituras são destinadas a todas as pessoas. Há parte das Escrituras que são destinadas exclusivamente aos salvos, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sejam as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de São Tiago, na maioria de suas partes são dedicadas à Igreja, aos salvos, aos redimidos. Elas compreendem em ordem da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos São Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso faz parte do evangelismo, da pregação. Nenhum verdadeiro pregador manda que as pessoas sejam batizadas de uma maneira diferente daquela que Pedro mandou. Lá na casa de Cornélio, foi a mesma coisa. Eles receberam o Espírito Santo e Pedro depois disse: como podemos negar o batismo para esses, que também como nós receberam o Espírito Santo? E diz a Bíblia: e eles foram batizados em nome do Senhor. Para aqueles que não sabem, esse Senhor é Jesus Cristo. Tanto Senhor como Jesus, na Bíblia se refere à mesma pessoa. Senhor, Jesus, Jesus Cristo se refere à mesma pessoa. É ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, Paulo também batizou aquele povo, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ainda em Atos dos Apóstolos, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, isso aí é para todos. Mas, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 1, nós encontramos o endereço exclusivo à igreja. Nem toda carta que você recebe é sua. Para ser sua, deve ter o seu nome, deve ser endereçada a você. E a carta que é endereçada à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela é a igreja mesmo, quando aquela mulher é membro desta igreja, aquele homem é membro, então ele não diz: eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. Isso quer dizer que aquela carta não é para ela. Quando eles querem uma cura ou qualquer outra coisa, eles procuram as cartas. Se baseiam em cartas dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Mas quando eles querem defender uma doutrina falsa, porque
Toda doutrina baseada num texto isolado na Bíblia diz a própria teologia que é falsa. E Mateus 28, 19 tem suas concordâncias em Atos dos Apóstolos. Você não encontra outra referência na Bíblia para concordar com Mateus 28, 19, a não ser a prática daquilo. Os apóstolos, obedecendo Mateus 28, 19, usaram o nome, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você isola um texto na Bíblia e faz daquilo uma doutrina, você tem uma doutrina falsa, sendo, portanto, um falso também. Agora, a própria teologia nos ensina isso, que um texto isolado nas Escrituras não pode dar base para uma doutrina. Agora, digam eles que não é verdade. Os teólogos são obrigados a dizerem que é verdade, porque eles estudam assim, ensinam assim. E me mostram uma concordância para Mateus 28, 19. A não ser São Lucas 24, 47, São Marcos 16, é a mesma coisa. Apenas Mateus escreveu um pouco diferente, como acontece com todos os que escreveram o Evangelho. Mas a obediência a prática foi a mesma coisa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para esse grande fato, que nem todas as Escrituras são para todos. Se Atos dos Apóstolos é Bíblia e é para você, então você vai ter que obedecer a Atos dos Apóstolos, porque não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Jesus disse: aquele que vos receber, a mim me recebe, mas aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. Como você pode dizer, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, do que a Paulo? Se você rejeita a Pedro, a Paulo, você está rejeitando a Jesus. Isto é, se você rejeita os seus mandamentos, suas escrituras, suas cartas. 2 Pedro, capítulo 1, nos apresenta a estatura do varão perfeito. Mas para quem? Para quem tem escapado da corrupção que há no mundo. Da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, estas coisas são para uma igreja, para uma mulher, para um homem que recebe as cartas para si. Se as cartas não são endereçadas para elas, elas nunca se vestem honestamente com pudor, como Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Elas nunca ficam caladas nas igrejas, como ordena a lei. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 em diante. Porque essas cartas não são para elas, mas para as filhas de Deus são. Elas tomam essas cartas e dizem: bom, essas cartas são para mim, elas são endereçadas a mim. Mas as filhas de Belial não aceitam. Diz: não, isso aí não é para mim, não. Agora, ouvintes amados, ninguém pense em ser um cristão sem antes de tudo vencer o diabo. Isso é Satanás, as pessoas são boas, mas o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas para não verem a glória do Evangelho, a glória de Deus na face de Jesus. Isto é que tem acontecido. Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado para o monte da tentação. Deus não o levou para frente das grandes multidões, não o levou para a glória antes de vencer a própria morte. E você tem que saber, se quero vencer, tenho que lutar. Se quero vencer, tenho que lutar. Diga isto aí agora, onde você está. As cartas são para mim, as cartas são para você. Atos dos Apóstolos é para você? Ou é para quem?
é somente para o pecador. A estatura do varão perfeito é para a meretriz, para o homem, a mulher naufragada lá no lamaçal do pecado. A roupa limpa é para quem toma banho. E a palavra de Deus é roupa limpa, alvejada no sangue de Jesus Cristo. Ele não põe roupa limpa num corpo imundo. Não. Você primeiro, antes de trocar a roupinha do seu filho, botar uma roupinha limpinha nele, a senhora o que faz? Dá banho nele. Ele fica limpinho, não é certo? O senhor, antes de trocar roupa, toma banho. E Deus lava os seus filhos para dar a roupagem limpa da sua palavra. Lava de todos os credos e de todos os dogmas. Mas tem uma coisa, ninguém pensa em ser um cristão sem antes de tudo vencer ao diabo. Ninguém pensa nisso. E para tanto é necessário que tenhamos a mesma classe de espírito que Abraão tinha. A mesma classe de espírito que desceu na igreja no dia de Pentecostes. Falando em Abraão, vejamos que fato profundo e interessante, glorioso. Ele saiu para a batalha, como todos sabem. Depois que ele lutou, resultado, como vencedor, apesar de já acabado, cansado, o que aconteceu? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Agora vocês querem ver quando foi que isso aconteceu? Leiam Gênesis capítulo 14. Foi quando ele voltava de uma vitória. Foi quando ele pôde tomar a comunhão, o pão e o vinho. Você não pode tomar a comunhão, a menos que seja uma comunhão de pão fermentado, de suco de uva, de suco de tomate, destas coisas misturadas, de pão fermentado, um tipo da vida que os chamados cristãos estão levando, fermentada, misturada com o mundo. A própria ceia deles testifica da vida que eles estão levando. Eles não venceram o vício, não venceram a linguagem obscena, não venceram a concupiscência da carne, não venceram a mentira, não venceram o adultério, não venceram o mundo e querem tomar uma ceia pura. Foi pão e vinho que Melquisedeque deu para Abraão. Pão sem fermento, pão asmo, sem mistura alguma, e o vinho puro, tipo perfeito do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas quando? Quando tinha vencido o inimigo. Quando devo tomar a ceia? A ceia não é para salvar a ninguém. A ceia é para quem é salvo. É para quem vem de uma vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a carne. Vitória sobre Satanás. Vitória sobre o pecado e seus atributos. Deus disse, começando aqui a vitória de Abraão: Abraão, sai de dentro da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. A verdade do assunto é que eles duvidam e são incrédulos e vão te fazer descer ao seu mesmo nível que eles vivem. Se você não viver no mesmo nível que eles vivem, Abraão, e tentar viver junto com eles, eles de todos os modos te tratarão como louco. Você será desprezível. E para você ter uma boa convivência com sua parentela, Abraão, você terá que descer ao mesmo nível de fé que eles têm. E eles são incrédulos, eles são misturados com o mundo.
A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus eram incrédulos. Que tal é isso? Deixa a tua consciência, os teus sentidos, as tuas razões. Vença todas estas coisas. Abre a tua mente, vença-se a si mesma. Vença-se a si mesmo. Vença esse desejo carnal, essa sensibilidade carnal, esse sentimentalismo da carne. Vença seus próprios direitos que o mundo tem lhe otorgado. E recorde que aquele que estava com Abraão, reforçando e animando e consolando e lhe dando pão e o vinho, também estará com toda a semente de Abraão, a quem ele tem chamado. Ele, Deus, o Senhor dos Exércitos, promete estar com todas as pessoas que têm a mesma classe de vida que Abraão teve. Aqui está. É a maior batalha que já existiu no mundo. A luta maior não foi dos cristãos serem levados para as arenas e serem queimados lá dentro, em nome da igreja. A igreja de Apocalipse 17 matando-os. Mas hoje, que mente que cansa é a mente de um cristão. Porque a mente do homem natural é um bueiro aberto, sem porteira. Tudo quanto é pensamento que vem, entra. E vai se aninhar lá no seu coração sem refutação alguma. Mas a mente do cristão tem que ter portaria. Tem que saber qual é o assunto que vai tratar. Quando algo bate na sua porta, a fé na palavra de Deus vai investigar. Quando nós chegamos aí para falar com alguém grande, a secretária e o secretário quer saber o assunto. Então a fé quer saber o assunto que você quer tratar com o meu coração, com a minha alma. E vou saber se minha alma pode lhe atender. Pensamento de dúvida, pensamento de cobiça, de mentira, de vícios, de mundanismo, de carne. Ora, uma mente que refuta tudo que é errado, ela é lutadora, ela cansa. Aquela mãe que vive lutando por ver as coisas erradas dentro de casa, ela cansa mais do que aquela mãe que aceita tudo para suas filhas que o mundo dá. Não há refutação alguma. Não há protesto algum. Essas mentes estão abertas para tudo que aparece, nas revistas, na televisão, em qualquer lugar, para tudo quanto é moda, tudo quanto é pensamento, tudo quanto é música, tudo quanto é coisa. Mas a mente de um cristão é batalhadora, é como Abraão. Mas fique sabendo, Melquisedeque vem e lhe dá o pão e o vinho, lhe dá Cristo, lhe dá a ceia do Senhor, vivificadora. Melquisedeque, o sacerdote sem princípio, sem fim, não o primeiro, digo não o segundo nem a terceira pessoa, mas o primeiro e o último. Jacó lutou toda a noite e não quis soltar-lhe até que ele lhe abençoou. Batalha para a vida é a batalha da mente que tem Cristo. São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é incompatível com a mente mundana, com a mente carnal, com a mente que está ofuscada pelo mundo. Que Deus abençoe a todos quantos têm suas mentes cansadas, não de aprenderem letras e mais letras e mais letras e mais coisas e de conjecturar em Deus, não de aprenderem coisas do mundo, mas mentes cansadas de lutarem pela verdade, pelo pudor, pela vergonha, pela coisa certa. Que Deus os fortaleça nesse instante com esse pão, com esse alimento dos céus, com essa palavra que vem dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração,
com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Conforme a tua infinita graça,
Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça. Misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.